Olá, 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 olá. Como é que vocês estão, pessoal? Estamos aqui ao vivo para mais uma aula para passeador. Nessa aula para passeador, nós passamos técnicas e estratégias que vão te fazer chegar mais perto de conquistar a tão sonhada renda de R$ 2.000, de passeando apenas 2 horas por dia com cachorros, enquanto se diverte e faz essa atividade maravilhosa. Muita gente já entrando, tô gostando de ver, o pessoal tá engajado, hein, João? Pois é. Estamos aqui nesse aquecimento, eu tô empolgada para a próxima semana, chegando, dia né? 20 de janeiro, teremos a jornada Passeador 2.2. Então vai ser um super evento, né, que a gente vai contar o passo a passo de como você conquista, né, e se torna esse passeador 2.2 de sucesso. E parece que Webert já está dando aí os primeiros passos, né, Webert? Falou aí com a gente, já está aí conquistando seus primeiros clientes. E é isso aí, a gente está aqui somente para estimular você a fazer isso, né, fazer uma atividade prazerosa, uma atividade divertida, uma atividade relaxante e ao mesmo tempo ganhar um dinheirinho, porque, né, a gente também tem os boletos para pagar. É importante. Então a gente também é importante que a gente receba uma renda extra aí, ou receba como atividade principal. Perfeitamente possível, né? Quem tiver mais de 2 horas aí disponíveis, né, dá para também faturar de maneira proporcional às horas que você trabalha, por que não, né? Exatamente. Então, minha gente, vamos começar a aula de hoje falando sobre um tema que surgiu exatamente lá no grupo da gente no grupo exclusivo do WhatsApp que a gente tem da Jornada Passeador 2.2. Então, quem não tá ainda no grupo, quiser entrar, é só se inscrever na jornada, tem o link na nossa bio. E lá vai ter uma orientação de como entrar no grupo, né? E como receber esses lembretes das lives que a gente tá fazendo. E participar desse grupo aí até a jornada no dia 20 de janeiro. Exatamente, mas essa live de hoje especificamente, o tema veio lá do formulário, né? O formulário que a gente manda por e-mail para quem está inscrito. Então, se você não está inscrito ainda, vai lá no site, tá ali o link na bio, para você já fazer sua inscrição. E aí recebe esse e-mail, preenche o formulário, porque é muito importante para a gente entender, né, exatamente quais são as suas dores, entender o que é que está te motivando ali para chegar nesse tão sonhado 2 em 2, né? Passeador 2.2, que é R$2.000 de renda extra aí em 2 horas de passeio. Por dia. Por dia, exatamente. E também é onde a gente vai entender o que é que está te travando e poder gerar esse tipo de conteúdo, como essa live de hoje, para que possa te destravar, né, exatamente para chegar nesse resultado. Então o pessoal está chegando aí, Natália também, Iracema, boa noite. Tô gostando de ver o pessoal que participou ontem, participando hoje também. O pessoal tá acompanhando. Então, o pessoal tá motivado, hein, João? Tô gostando. Então, gente, o tema da live de hoje é medo de cães grandes. Muita gente se trava, né, de ingressar nessa profissão de passeador de cães, porque tem medo de ser mordido por um cachorro grande, tem medo, né, sei lá, às vezes a pessoa nunca lidou ali com cachorro grande, só lida com cachorro pequeno. Então a gente vai te mostrar hoje que não é problema nenhum essa questão do cachorro grande, tá? Exatamente. E aí, a gente entender, né, o porquê das pessoas terem medo de cachorros grandes em especial, a gente tem que entender a origem da palavra medo, né, Kevin? Isso. O medo, gente, é um estado de consciência da gente que a gente ativa quando tá ali numa situação de perigo, ou quando a gente pensa que é um iminente perigo, né? Poxa, eu imagino uma situação, eu já associo a um perigo, associo cachorro grande a ser mordido, então isso daí vai me gerando um medo, e isso vai travando a gente de realizar muitas coisas, porque coisas que geram medo, né, geralmente fazem com que a gente trave, ou com que a gente não siga adiante, né, em algum plano que a gente tenha na vida. Então não é essa a ideia. Se você pensou em ser passeador de cães, não deixa que esse medo te trave, né? Não deixa que o medo de passear com cachorros grandes ou de outras situações, quaisquer que sejam, te trave disso, porque a gente vai te mostrar aqui que não há por que temer, que a gente tá aqui para te orientar. Então você vai saber lidar com as circunstâncias que acontecerem ao longo desses passeios, e que vai tudo fluir, e com a experiência, com certeza, você vai estar ali melhorando a cada dia. Coloca aqui quem tem medo de cachorro grande, só pra gente ter uma noção aí, o pessoal que está participando, se vocês têm medo ou não, né? Se vocês já lidaram,
Então coloca aí pra gente saber, tá bom? Isso. E por que a gente tem medo desses ataques? Porque geralmente a gente não sabe como fazer uma leitura corporal dos cães e não sabe como é que a gente vai se portar se acontecer alguma situação dessa. Então hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso pra gente conseguir lidar melhor com isso que a gente sente e poder levar a profissão de dog walk aí na maior tranquilidade. Exatamente. Mas esse medo do ataque, né, especificamente, o medo de ser mordido por um cão, ele pode acontecer com cães de qualquer tamanho, né, independente se é um Chihuahua, se é um Rottweiler, qualquer um. Ele tem dentes, né, primeiramente, e ele pode te morder, assim, se ele se sentir de alguma forma ali ameaçado, ele pode realizar esse ato de te morder. Tá, mas então, por que, então? O pessoal só tem medo do cachorro grande. Pois é, mas o cachorro grande, ele tem um maior potencial de dano, né? Exatamente ali por ter aquela mordedura muito forte. Muitas vezes o cão, quando ele morde, ele até trava. A musculatura dele é tão forte aqui no maxilar, na mandíbula, que ele até trava ali os dentes dele. Então, é daí que muita gente tem esse medo, né? Aí, o estrago é grande, hein? É. Às vezes nunca aconteceu nenhuma situação com a gente, mas só de a gente ter visto situações, ou ter ouvido falar de alguma situação, aí a gente internaliza esse medo de algo que a gente sequer vivenciou. Isso é um estado psicológico, então a gente tem que trabalhar isso daí. Como é que a gente trabalha? Tendo segurança do que a gente está fazendo. Exatamente. E aí não significa que um cão que ele morde, que ele ataca, ele é ruim, né? Às vezes é alguma coisa que está incomodando ele naquele momento, como a gente vai explicar mais na frente, exatamente quais são os motivos que vão levar a um ataque, mas não quer dizer que o cachorro ele é agressivo porque ele está ali mordendo, ou ele realizou um ataque, né? Por falar nisso, a gente hoje está aqui com o Zequinha, que é o cachorrinho lá de vovó, vai passar uns dias aqui em casa. Tá aqui deitado lá. Ele está com um probleminha de saúde, né? A gente vai fazer aqui a administração dos remédios para ele, para facilitar. E ele foi atacado, infelizmente. Ele sofreu um ataque de um Rottweiler, né? Ele se soltou da coleira e foi para cima do Rottweiler. Ele foi, né, cheirar o Rottweiler se assustou, atacou ele, abocanhou, fez assim. Então quase que ele não volta, mas deu tudo certo. Exatamente. E aí a gente passou um longo tratamento, né, naquela época, isso foi uns 2 anos atrás, e realmente assim, eu duvidei se ele iria voltar, porque o estrago tinha sido muito grande. Mas ainda bem que ele está aqui com a gente contando a história, né? E quando ele chegou lá no veterinário, que ele já estava se recuperando, rotularam ele de um cão agressivo, porque provavelmente foram tentar manipular ele ali, ele estava traumatizado naquele momento. Estava ferido, né? Estava ferido e de alguma forma foram tentar manipular e ele, logicamente, um cachorro assustado, ele tentou atacar ali naquela situação. Então ele foi colocado como um cão agressivo na ficha dele. Inclusive hoje eu fui lá no mesmo veterinário e ela até perguntou, porque estava na ficha lá como cão agressivo. Ó só, coitado. Mas ele recebeu injeção, tudo bem tranquilo, ele realmente não é um cão agressivo, porque naquele momento de estresse eles estavam, né, passando por aquela situação. Então, é para a gente entender que não necessariamente um cão que ataca, ele vai ser eternamente daquela forma, né? A gente tem que entender o que levou ele para realizar aquele ato ali de um ataque, de uma agressividade, seja por qual for o motivo. Exatamente. Então, existem raças que a gente tem, né, um medo maior, que já são conhecidas, né, por serem mais agressivas, né, tem um temperamento mais forte, e são essas daí que a gente tem medo, ou pelo menos a gente, antes de iniciar com a atividade de passeador de cães, a gente vai ter medo de atender, né, que a gente elencou aqui algumas que a gente encontrou, né, que são Chow Chow, Doberman, São Bernardo, Fila Brasileiro, Pastor Alemão, Rottweiler, Pitbull. Então, como é que a gente vai precisar lidar com esses cachorros se vierem, né, clientes querendo que a gente atenda? A gente vai atender, só que a gente tem que se atentar muito para a maneira como a gente vai chegar, como a gente vai se portar, o que a gente vai exigir do dono. Por exemplo, a depender de cada estado, existem as raças que devem necessariamente sair de focinheira. Então, a gente não vai chegar para o dono e dizer que é porque nós
queremos que o cachorro ande de focinheira. Não, a gente vai se respaldar, né, em um dispositivo legal ali, a lei tal. Então a gente vai se informar no dentro do nosso estado, da nossa cidade, qual é a legislação, né, que prevê que cachorro tal e cachorro tal devem sair para ambientes públicos somente de focinheira, atentar se eles podem andar em praças, se eles podem andar em parques públicos, porque geralmente não podem. Então, assim, a gente vai ter que observar tudo isso pra gente poder chegar pro dono e, a gente passeia tranquilamente com o seu cachorro, mas para não ter problemas para mim, a gente prefere, né? A gente prefere não, a gente só vai passear se tiver com a focinheira e a gente vai andar pelos espaços tal e tudo. Então, a gente precisa estar bem informado, né? E às vezes o dono insiste, poxa, o meu cachorro é um pitbull, como já chegou pra gente, disseram, mas ele é tão mansinho, ele é tão dócil. Sim, independente dele ser dócil, né? A gente não sabe qual reação ele vai vir a ter, por exemplo, se um cachorro se aproxima dele, né? Então a gente tem que tomar todas as precauções pela questão do instinto interno dessas raças, que elas foram criadas com um objetivo, né? Infelizmente é assim mesmo. Tem raças que são criadas para determinados objetivos. Então, a gente tem que se atentar a isso, porque não são só os fatores externos, como é que o cachorro é criado, que vão influenciar. Tem também a questão interna. Então, a gente vai poder exigir focinheira de determinados cachorros para poder passear. Então, isso aí você vai observar em cada estado que você vai exercer a função, tá certo? Exatamente. E aí, vale uma ressalva nessas leis, que muitas vezes elas têm um cunho um pouco preconceituoso, né, dessas raças aí consideradas perigosas. A gente sabe que a raça é importante, mas a individualidade do cachorro também é importante. Mas, infelizmente, elas foram rotuladas assim, e aí já está a lei publicada, não cabe a nós aí estar discutindo se a gente vai seguir ou não, né? A gente deve realmente seguir o que está na lei, até para evitar aí uma multa, né? Alguma advertência, alguma coisa, né? E quando você é um profissional, né? Quando você é uma pessoa, um CPF, né? Uma pessoa física, o risco é menor, mas quando você é uma empresa, você está sendo visado ali. Então, todo momento você está sendo visado. Caso você esteja passeando com um cachorro, né, dessas raças e aconteça alguma coisa, infelizmente pode acontecer, né, o cachorro se soltar, qualquer coisa que possa acontecer. Isso. Por exemplo, aqui no caso de Zeca, que a gente contou a história. O Rottweiler estava sem focinheira e aparentemente seria para o dono um cachorro tranquilo. Mas Zeca chegou com uma energia muito grande para cima dele, provavelmente ele se assustou e atacou. Foi culpa da pessoa que estava segurando a coleira? Vamos dizer que fosse um passeador de cães, né? Se fosse a gente segurando. A pessoa não tem culpa, né? Assim, não tem culpa de ter chegado outro cachorro e abordado o cachorro dele, mas tem culpa de ter saído sem a focinheira. Então a pessoa leva a responsabilidade. Não é? Então a gente não quer que isso aconteça com a gente, de sermos irresponsáveis a tal ponto, porque essas circunstâncias a gente não tem como prever e pode acontecer. Tem gente que anda com cachorro sem coleira, isso é muito perigoso. Tem esses casos em que o cachorrinho se solta, né, como foi o caso de Zeca, que estava com a avó de João, né? Então ela é uma senhora de 80 e poucos anos e ela saiu assim, ele se soltou e foi pra cima, foi uma coisa que fugiu do controle ali dela na hora. Então essas situações a gente não deseja que aconteça, mas podem acontecer. Então, a gente tomar as precauções necessárias não custa muita coisa, né? Exatamente. Mas aí vamos dizer agora que a gente foi lá contratado, né? E aí a gente orientou tudo isso e fomos contratados para fazer esse passeio com um cão grande, um cão que amedronta de alguma forma, né? Aí a gente vai ter que entender por que o cão ataca, tá? Para que você chegue lá preparado, já sabendo mais ou menos quais são as situações que você não deve também estar ali provocando o cão para ele, na própria defesa dele, do espaço, do território dele, ele pode te abocanhar aí, você sair no prejuízo, né, na sua mão, às vezes. Então, a gente tem que entender de cães também, né? Para trabalhar com eles, tem que entender um pouco sobre eles. Então, por que é que os cães mordem, João? Exatamente. Eis a questão. Um dos principais motivos aí que levam a ataques, né, de cães é para a proteção do recurso, né? O recurso vital ali para ele, que geralmente é a comida, tá? Então, quando você vai mexer na comida, aquilo ali é um ato, principalmente se ele estiver já se alimentando, né? É um ato de defesa do instinto mesmo de sobrevivência do cão, né? Na natureza eles vão disputar recursos, eles vão disputar ali
a posse daquele recurso, então o cão ele, naturalmente vai agir ali em defesa daquele recurso que ele está se alimentando, né? Então, se você chega nesse momento e tenta retirar, chances são de que você receba uma bocanhada ali, mesmo que o cão não seja agressivo, tá? É apenas uma defesa dele daquele momento. Exatamente. Outra situação, né, que ele pode vir a morder é quando ele quer proteger o seu território, né? Então, quando a gente vê essas questões desses cães de proteção mesmo, de segurança, então se você entra na casa dele de uma maneira assim muito invasiva, ele vai tender a atacar, porque ele tá ali naquela função protetora, né? Imagina se alguém entra na sua casa assim de supetão, você se assusta. Então é importante que a gente saiba entrar também na casa do cachorro, e a gente vai mostrar daqui a pouco como é que a gente faz isso da maneira mais adequada, certo? Outra circunstância que pode fazer ele vir a atacar é quando ele tá sentindo dor. Gente, mulheres, prestem atenção aqui. Quando a gente tá com aquelas cólicas, a gente fica chata pra caramba. Porque você tá ali já irritada, aí vem alguém mexer no seu juízo, aí você fica pra não viver, né? A pessoa tá aqui me aperreando, eu tô com dor, então é uma coisa bem desagradável. Então, quando a gente tá sentindo dor, quando a gente tá ferido, vir uma pessoa e vir cutucar ali, né? Aí você já fica mais alterado. Então, há uma chance também da gente ser desproporcional e atacar, né? Exatamente. Um outro motivo que leva a ataques, né, é quando o cão não teve uma boa socialização, né? Essa socialização ocorre aí na fase de 0 até 6 meses, geralmente, do cão. Então, ele é o momento que ele vai ter interações, vai entender, vai aprender a lidar com outros cães, com outras pessoas, né, com situações diferentes, por exemplo, bicicleta, skate, cadeira de rodas, pessoas de farda. Então, quando o cão não teve estímulo para esse tipo, né, de situação, quando era ainda muito novinho, algumas vezes ele pode haver uma reação maior, né, uma agressividade maior, quando ele se deparar com essas situações, tá? Então, situações novas, né, que ele não está acostumado, então ele vai estranhar, e tudo que é novo causa estranheza no começo, então ele vai ficar receoso e vai poder vir a atacar. Exatamente. Até ele se acostumar, pelo menos, né? Como você imaginar uma pessoa que viveu assim, dentro de uma caverna a vida toda, né? E de repente ela se coloca ali no meio da rua, cheia de pessoas passando, então pode causar uma estranheza muito grande. Se alguém toca nela, ela já se assusta, se assusta. Então, os cachorros do mesmo jeito, a gente tem que entender isso. Só respondendo uma pergunta aqui rapidinha de Weibert. Em casos de surgir algum imprevisto quando estivermos em passeio com pet de histórico de agressão a pessoas, seria bom termos uma cópia do documento que comprova que ele tomou algumas vacinas? Weibert, a gente, antes de fechar os contratos, a gente faz uma ficha do cachorro. E dentre os requisitos que tem ali, a gente pergunta se já foram tomadas as vacinas. Se possível, enviar um comprovante, enviar o cartão de vacinação. Então, é sempre importante que a gente tenha certeza de que os cães que estão passeando com a gente, eles tomaram todas as vacinas que são necessárias ali para estar realizando o passeio, para estar convivendo com outros cachorros e estarem na rua. Exatamente. Inclusive, se vocês tiverem interesse, coloca aqui que a gente pode fazer uma aula só sobre essa nossa avaliação, né? Só as perguntas que a gente vai enviar ali para o tutor, quando ele fecha o contrato, beleza, o valor é esse, o local é esse, beleza, vamos fazer tais dias, e aí a gente manda a nossa fichinha para ele preencher, para a gente poder ter esses dados, né? E aí tem uma série de dados que, se vocês tiverem interesse, coloca aí que a gente pode fazer essa aula para vocês sim, tá bom? Isso mesmo. Então, voltando aí, João, a gente estava falando da socialização. E aí tem mais um motivo que leva o cão a atacar, né? É quando ele exatamente tem algum tipo de fobia, tá? Se ele receber algum trauma, por exemplo, o Zeca aqui, né, novamente nosso exemplo, ele ficou traumatizado depois que ele foi atacado, né? Então, a gente passeando com ele, a gente nota que ele se afasta muito dos cachorros que são maiores, né? Exatamente porque ele foi atacado por um Rottweiler que era um cão bem maior que ele. Quando é um cão mais ou menos do mesmo tamanho que ele fica tranquilo. Ele só não gosta muito se o cão vier com muita energia, até porque ele já é mais velhinho, vai fazer 13 anos agora. Então ele não gosta muito quando o cão vem com muita energia, muito, né, querendo cheirar, aqueles cães novinhos que estão ali naquela ansiedade, querendo conhecer o mundo. E aí ele não gosta muito. Mas quando é um cão grande, ele se afasta, ele não quer conversa de jeito nenhum. Então, a gente procura também sempre entender
o histórico do cachorro quando possível, né? Então a gente faz algumas perguntinhas no começo, né? Pergunta como é que é o comportamento dele, pra gente poder entender mais ou menos. E conforme a frequência que a gente vai passeando também, a gente vai notando coisas que o tutor acabou não dizendo porque achou que não era necessário, e a gente vai notando ali. Então é bom também saber o histórico do cachorro para saber se ele tem algum trauma, se ele tem do que ele tem medo. Tudo isso aí é interessante a gente perguntar antes, né? E também observar, né, ao longo dos passeios. Tem aqueles cachorrinhos que foram abandonados, que foram resgatados, e às vezes os tutores eles não conhecem o histórico. Então a gente vai ter que ter uma atenção maior ainda, porque a gente é quem vai fazer essa avaliação ali na rua, né? O que ele é sensível, o que a gente vai poder estar ali melhorando nele com o tempo. Então muita atenção aí, tá certo? Exatamente. E aí também tem que entender que tem os lados assim que vão nos respaldar desse medo, né? Para a gente tirar esse medo, uma das coisas que podem fazer com que a gente se motive a executar a atividade de passeio, mesmo que a gente tenha medo de cachorro grande, por algum caso, pode até ser uma fobia, né? Você pode ter sido atacado por um cachorro grande, por exemplo. E aí você vai entender agora com a gente que a maioria dos cachorros hoje em dia no Brasil são pequenos, não é, Kevin? Pois é, o que aconteceu? Na década de 80, de 90, era bem mais comum as pessoas criarem aqueles cães de grande porte, porque elas estavam morando em casas ali, então elas criavam os cães mais para uma segurança da casa. E hoje as pessoas foram substituindo esses cães de segurança para os cachorros de companhia, que são aqueles menorzinhos. Então a maioria dos cachorros que você vai vir a atender certamente vão ser de pequeno e médio porte, né? Inclusive a gente deu uma olhadinha até em uma pesquisa aqui que foi feita das 10 raças mais populares no Brasil hoje, né, segundo o Pet Censo, que foi feito por um aplicativo, né, de serviços de cachorro, né, e ele elencou as 10 raças que são mais comuns, e dentre elas aqui todas são de pequeno e médio porte, com exceção do Golden, que é maior, mas ele é um cachorro geralmente muito dócil. A gente sabe que tem exceções também, mas a gente elencou aqui, em primeiro lugar está o vira-lata, né, o nosso querido sem raça definida, que geralmente a gente tem ótimas experiências com eles, são cachorros fantásticos. Então ele tá em primeiro lugar, né, aquele misturão que acontece aqui no Brasil, como acontece com as pessoas, acontece com os cachorros, né? Então vira-lata tá em primeiro lugar. Em segundo lugar a gente tem o Shih Tzu, seguido pelo Yorkshire, Poodle, Lhasa Apso, Bulldog francês. O Golden chega aqui nessa posição em sétimo, né? Aí depois tem o Labrador, o Maltese e um Pinscher. O Labrador também é um cachorro de um porte maior, mas também geralmente é um cachorro dócil. Então a gente percebe aqui que a gente tem uma tendência de vir a atender de maneira muito maior cachorros de companhia, aqueles cachorrinhos de pequeno porte que são muito dóceis. Então se a gente tá com medo aí de vir a atender cachorros de grande porte, gente, lembra que vai ser a exceção. No nosso caso aqui, a gente atende, na imensa maioria, cachorros de pequeno porte, porque são os cachorros que as pessoas estão criando mais hoje. Então, elas vão ter uma atenção também toda especial, um cuidado, né, que elas vão depositar ali nesses cachorrinhos e vão contratar os serviços da gente para melhorar o bem-estar deles. Exatamente. Mas quando também o cachorro, ele é um cachorro dessas raças que a gente falou lá no início, né? São raças consideradas mais agressivas, e o próprio dono, ele sabe que o cachorro dele é agressivo, geralmente ele vai dizer de cara, né? Olha, meu cachorro é assim, 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 porque vai ficar feio para ele a pessoa chegar lá e o cachorro querer atacar o passeador. Então, é uma coisa assim que é muito tranquila, e você é sempre livre para aceitar ou não, né? O contrato. Você não é obrigado a passear com um cachorro que você tem medo. Você pode dizer, olha, eu não estou trabalhando com esse tipo de animal e tal, e dar uma desculpa. Isso, e deixar o horário livre ali para um cachorro de pequeno porte, nada impede de você fazer isso. Mas, se você souber como se comportar, não vai ter problema nenhum de você atender também esses cachorros de grande porte, né? João e eu já atendemos também, é minoria, mas a gente atende. E a gente vai te mostrar aqui como é que dá para usar algumas técnicas para deixar esse passeio tranquilo e você ter segurança para fazer. Então, exatamente. Quando você fechou o contrato ali, né, você já perguntou a ele
ao tutor como ele se comporta com outros animais, com outras pessoas, né, estranhos chegando na casa. Então você já vai preparado para aquela situação. Aí você chega lá e fala, aí a gente vai dar o nosso procedimento aqui, né? A gente já chega e fala, já coloca ele na guia, antes da gente chegar. Por que a guia? Porque ele vai ter aquela segurança de que o cachorro não vai partir para cima de você quando o portão se abrir, né? Então você já vai chegando na casa da pessoa com ele ali na guia. Você vai preferencialmente pedir até que o tutor te acompanhe no começo do passeio. Então você vai ali ao lado do cachorrinho, né? Ele já vai o quê? Associar a sua presença a uma coisa boa, coisa positiva, que é o que ele gosta de fazer, que é um passeio, né? Se puder também fazer essa primeira aproximação do lado de fora para você conhecer o cachorro, né? Pode dizer para o dono, bota ele na guia, traz aqui fora. Então já vai também uma maneira de associar positivamente. E também sempre usando a nossa regra de ouro, né? Aí. Que aí é para todos os cães, independente se é agressivo ou não. Independente se é grande, pequeno, sempre a gente vai fazer isso. Presta atenção aí, anota, quem tá anotando, que essa regra aqui é importante. Que é assim, quando você chega na casa do tutor, não olha, não fala e não toca. Essa é uma regra de ouro para você lidar com todos os tipos de animal. Porque você está chegando no território dele, né? Você tem que respeitar ali. Você tem que dar a brecha para que ele se aproxime de você, né? E você tem que não ameaçar de alguma forma. Então, se você está chegando, olhando para ele de uma forma intimidadora, né? Falando, mesmo que ele não seja com a voz mais agradável, mas ele pode achar que aquilo ali é uma ameaça para ele, né? Então você chega respeitando sempre o território dele, a própria situação ali, e deixa que ele se aproxime de você, venha te cheirar. Muitas vezes a gente até com cães mais medrosos, né? A gente até fica de costas para ele, para que ele possa sentir essa segurança de chegar até a gente e falar com a gente. Então, isso aí é um protocolo de entrada em qualquer casa de qualquer animal. Isso reduz também um pouco já a ansiedade deles de quererem pular na gente. Quando a gente não tá olhando, né, não tá tocando, não tá ali falando com eles, então eles já vão se acalmando mais, vão vindo devagar para falar com a gente. Então, assim, reduz também essa energia, né, do que se a gente já chegar, ei, cadê o cachorro que eu vou atender hoje? Quem é que, né? Não é assim que a gente chega, né? A gente vai chegar com uma postura, né? E a gente vai se dirigir direto pro dono, não vai fazer contato visual, nem falar, nem tocar no cachorro, tá? De início, nada disso. Exatamente. Então isso aí é importante. E aí você também vai ter que entender um pouco da linguagem do cão, né? Vai ter que entender ali se ele é um cão agressivo, como é que ele está se comportando ali. E aí não é só o básico de mostrar os dentes que todo mundo sabe, tá? Também tem outros comportamentos, quando você estiver estudando mais a parte de linguagem corporal, né, de comportamento canino, a gente sempre fala que o cão, antes de atacar, ele mostra sinais. Então, um cão que é agressivo, ele vai ficar ali todo duro, todo travado, né? Às vezes o pelo fica para cima, assim, eriçado. O rabo fica ou parado ou balançando muito rápido, mas também duro. Então você percebe que o cão está tenso, ele não está numa situação que ele está confortável. Ou ele está ali numa posição pronto para atacar, às vezes uns levantam a pata assim e fica, né, em posição de ataque. Então tudo isso aí você vai ter que reparar para ver se ele está desconfortável naquela situação, para que a gente possa reverter, né? Com a sua presença, né, principalmente, porque você que está chegando naquele ambiente. Então, se ele estiver demonstrando esses sinais, é melhor você se afastar um pouco, respeitar mais o espaço dele e pedir para, como a gente já falou, aquelas outras situações. Também tem o outro lado, que são os cães medrosos, né? Os cães que não têm muito contato com outras pessoas, e aí eles podem ter medo de você como se for chegar e por acaso vir te atacar. Então, entender também dessa questão do cachorro que é medroso, geralmente ele vai se encolher, né? E ele vai colocar aquele famoso rabo entre as pernas, porque ele quer ficar na menor posição possível, como se ele fosse passar despercebido ali. Então ele abaixa a cabeça, baixa a orelha, coloca o rabinho para baixo também, e aí é daí que vem a questão do colocar o rabo entre as pernas, tá? Quando o cão tá muito medrosinho, ele fica tentando se esconder ao máximo. Isso, aí se a gente força também, aí ele fica naquela situação tensa, aí já pode começar a latir, então ele vai estar ali dando sinais de que não é para você se aproximar. Então é muito importante a gente respeitar também o tempo do cachorro, né, e observar esses sinais, se possível fazer a primeira aproximação
do lado de fora, né, ao longo do passeio. Para cachorros mais agressivos, assim, né, a gente pode fazer o primeiro passeio junto com o dono, né, para que o cachorrinho associe a gente ao passeio, a uma coisa boa. Então, quando a gente chegar da próxima vez, ele já vai entender, essa pessoa aqui não é um invasor, ela vai passear comigo. Então, ela faz uma associação positiva à sua imagem. Exatamente. E aí, quando você entende, né, da linguagem canina, você consegue se comunicar de uma forma muito mais assertiva com ele. Você consegue entender o que é que ele quer dizer com aquilo ali, e você consegue se comunicar também com ele. E assim você pode até redirecionar aquele comportamento, que era um comportamento que poderia levar a um ataque, né, a você ser mordido. Você redireciona para uma atividade mais prazerosa para ele, quebra aquele gelo ali e vai para o passeio, que é a função que você está lá, né? Você está lá para realmente realizar o passeio e ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor, ajudar aquela família ali que pode estar passando por um problema, e você está ali naquela função de ajudar. Então, é muito importante que você esteja preparado para todas essas situações que a gente está aqui elencando. Isso mesmo. E ao longo dos passeios você vai criar um vínculo com esse cachorro e você vai logo perceber que ele vai se tornar um fiel companheiro seu e vai ser tudo mais tranquilo. Tá, gente? Então, deixa eu só ver aqui. Natália disse, minha irmã tem um labrador, já tentei todas as técnicas para ele não puxar, mas ele é muito ansioso e não gasta energia. Ele puxa muito, é extremamente agitado, não consegui fazer um trabalho com ele. Bom, a gente já fez uma aula sobre como evitar puxões no passeio. Tu pode dar uma olhadinha lá na página da gente do YouTube. Tem várias estratégias do que você pode fazer, técnicas, né? Também você pode mudar a guia se você sentir que essa daí não tá se adaptando da melhor maneira. Você pode fazer também uns passeiozinhos que tem um gasto de energia bem grande, que é andar de bicicleta com ele, por exemplo, né? Então, assim, são várias técnicazinhas que você pode ver lá na live que a gente fez, ou depois a gente pode vir a falar novamente desse tema, tá? Exatamente. Certo? Então, recapitulando aqui para todo mundo, né, entender a ideia dessa live de hoje, né? A gente falou que o cão, qualquer cão pode atacar, né? Grande, pequeno, né? Só que os maiores, eles têm um potencial de causar danos maiores, né? Físicos, aqueles verdadeiros estragos, né? Então, por isso que a gente tem um medo maior de lidar com cães grandes, porque a gente até tem um preconceito, né? Com raças maiores, de elas serem mais agressivas. Exatamente. E aí a gente tem que entender a origem, né, dos ataques, para que a gente possa aí diminuir esse medo e até perder esse medo, porque quando você está entendendo as situações que levam ao ataque, você vai ficar muito mais tranquilo, mais preparado para poder ir lá para o passeio, né? Entender também que a maioria dos cães hoje em dia no Brasil são de pequeno porte, então se isso está te travando, esquece. Não, esquece, vai ser dog walker. Se você quiser só atender cachorro pequeno, até você ganhar uma segurança maior de comportamento canino, você pode, né, no começo só atender os de pequeno porte. Então, assim, mas deixa eu te falar, eu sou mulher, eu sou pequenininha, né? Eu não tenho essa força toda, eu só tenho 1,50 e pouco de altura. Então, eu vou te falar, se você é mulher e você tá travada, tá com medo de cachorro, gente, não tem por que ter medo, a gente tem que ter segurança no que a gente faz. Então, a gente se capacita, a gente usa técnicas e funcionam realmente. Eu até hoje não tive nenhum problema, nem com cachorro pequeno, nem com cachorro grande, né? Não fui mordida, então, assim... eu tenho segurança no que eu tô fazendo, tem que ter muita confiança. Você tem que chegar também, não demonstrar medo pro cachorro, isso é muito importante, você ter uma postura. Então, você tá ali para auxiliá-lo, para ser um companheiro dele, para guiá-lo no passeio. Então, essa é a tua função, é isso que você tem que demonstrar para ele que você veio fazer, tá certo? Então, não se desanimem e ingressem aí na profissão, que é só benefício. Exatamente. Então, gente, a gente vai chegando ao fim, né, dessa live de hoje, essa aula de medo de cães grandes, né, um tema muito importante, um tema que a gente sabe que barra muita gente, mas que a gente espera que tenha aí quebrado alguns preconceitos, quebrado algumas travas, né? Algumas travas, para que você possa se libertar disso e partir aí na sua jornada rumo aos R$2.000 em 2 horas, né? Para quem não sabe, a gente está nessa jornada aí Passeador 2.2 para levar você até esse resultado. Então, se você tem interesse,
já vai aí acompanhando as nossas aulas, todas essas aulas que a gente está fazendo aí na semana de aquecimento, né, para a jornada Passeado 2.2. Se você também conhece mais alguém que tem interesse nesse tipo de conteúdo, né, se você acha que essa pessoa pode estar ali como sua parceira, né, na sociedade, ou apenas para trocar ideias, porque a gente sabe que sempre trocar ideia com alguém ali, algum amigo, alguém que está no mesmo nível que você, né, é muito bom, porque você vai estar ali aprendendo junto com aquela pessoa, trocando experiências. Então, a gente recomenda muito que você chame essa pessoa também, ou essas pessoas, né, que você acha que tem interesse. Eu acho que tem muita gente aí precisando fazer uma rendinha extra, né, e fazer com uma atividade que é prazerosa, né, a gente é apaixonado por isso, a gente faz com muita facilidade, porque mesmo que a gente trabalhe ali o dia todo, 8 horas por dia, a gente para 2 horinhas do nosso dia para fazer uma atividade que a gente ama. Então, a gente não encara isso como um trabalho, né? A gente encara isso como realmente um hobby, um lazer. E aí, benefícios atrás de benefícios. E é um hobby remunerado, que é uma coisa muito bacana de acontecer. Isso mesmo. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela interação. E nós nos vemos amanhã na próxima aula para passeador. Tá certo? Aí, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Até logo.